O soneto apresenta uma escrita mais rebuscada, típica da corrente cultista do Barroco, recheada por figuras de linguagens como antítese, ironia, metáfora e hipérbole. O tema do soneto é um amor idealizado, e nele o poeta inicia falando da formosura de Dom Ângela, e dá continuidade mostrando que ela é ideal, perfeita como antes. Não obstante, com o passar do poema, ele desfaz essa ideia e mostra que o caminho até ela provoca o desejo, que posteriormente leva ao pecado e à morte espiritual. Com isso, ele encerra o poema dizendo que prefere ficar cego a pecar, cometer o erro. No soneto, vemos claramente um confronto entre o pecado e o espírito, onde o pecado representa a mulher que conduz para o desejo e o espírito representa o não se deixar levar pelo caminho do pecado, que gera a perdição. Recursos poéticos. A antítese, por exemplo, é vista quando Maria, apesar de formosa, é discreta. Logo depois, vendo claramente a descrição, porém formosura de Maria, outro exemplo é a oposição entre sol ardente e aurora fria. Isso contribui para um jogo entre claro e escuro. O autor também relaciona através de metáforas o cabelo de Maria ao metal mais reluzente e a boca mais fina pedraria, dizendo ser ela gentil. A escrita é bem requintada, como ao estilo da época. Maria é a personagem principal, bela, gentil. Ela é alertada pelo eu lírico a valorizar sua formosura enquanto jovem. Ela fala para aproveitar a vida enquanto pode, apogeu da mocidade, pois é passageira. Gozai da flor da formosura, o carpe diem. Diferente de ser resguardar pela enfermidade da vida terrena para viver no céu. O que dizia a igreja, antes que o frio maduro idade. A luz e o calor da flor e o frio da morte se opõem. A verdade da vida, ela não dura muito. A Jesus Cristo. O tema do soneto escolhido está diretamente ligado a um pedido de perdão, pois não podemos esquecer que o poeta é um ser humano e ele se aproveita e deixa-se levar pelos prazeres carnais. Entretanto, no começo do outro dia, ele se sentia culpado por seus pecados e no final de tudo, ele se ajoelha para pedir perdão perante a Deus. O poema também faz referência à passagem bíblica da ovelha desgarrada. O poema mostra um pedido de perdão onde o pecador alega que quanto mais ele peca, mais Jesus Cristo lhe perdoa. No poema A Jesus Cristo, de Gregório de Matos, é possível notar alguns poéticos. Estão entre eles o uso de metáforas, que é perceptível após notar que Gregório de Matos está se comparando a uma ovelha. Eu sou Senhor, a ovelha desgarrada. E o uso da antítese, que ocorre pela oposição entre o pecado do homem e a clemência divina. Outra característica presente no soneto escolhido é a linguagem rebuscada, que dificulta a compreensão do texto. Através da análise do texto, pode-se notar a característica do homem barroco, onde o homem está dividido entre o céu e o inferno, ou seja, ele quer aproveitar dos prazeres carnais, mas não quer abrir Ao dia do juízo. Tema e desenvolvimento do soneto. O poema retrata o dia do juízo final. O eu poético relata que os mortos deixarão as tumbas e o mundo acabará uma vez que já é tempo, onde serão aventuras para uns e desventuras para outros. O eu poético deixa claro que para se salvar,
as pessoas deverão vir ao longo da vida seguindo a Deus e servindo a igreja. E aqueles que não creem e não servem a Deus não serão salvos. Recursos poéticos. No soneto Ao Dia do Juízo, se destacam alguns recursos poéticos, tais como antítese e outras figuras de linguagem. O autor utiliza para descrever o dia do juízo. Características barrocas presentes. É notória a presença de características barrocas, como em o alegre do dia entristecido, uma antítese, além do contraste entre claro e escuro na frase, o resplendor do sol todo eclipsado, e o uso de perguntas retóricas na frase. O poeta descreve a Bahia. Tema e desenvolvimento do soneto. O poeta descreve a Bahia a partir de um olhar bem parcial de uma vizinhança que procura saber de tudo para levar o assunto para a praça e para o terreiro. Também uma cidade onde tem muitos homens sem vergonha e mercados com altos juros. Recursos poéticos. Sarcasmo. Grande conselheiro. Frequente olheiro. Metáfora. Posta nas palmas toda safadeza. Hipérbato. E podem governar o mundo inteiro. E por fim, temos algumas características do cultismo. Características barrocas presentes. Em se tratando de elementos característicos do barroco, podemos dizer que o poema vê muito o lado negativo das coisas, sempre com um tom de depressão, como se tudo que existisse na Bahia fosse somente essas características pessimistas. O poeta também tem uma relação de aceitação daquela situação, como se nada daquilo pudesse mudar. Assim como diz no último verso do poema, onde ele fala: todos os que não furtam são muito pobres. Essas são características que mostram a desilusão e a dúvida do homem barroco perante queixa da plebe ignorante e perseguidora das virtudes. Tema e desenvolvimento do soneto. Gregório de Matos fala dos brasileiros que o perseguem na Bahia, em forma de uma crítica social. E essa faz referência a um extrato da sociedade que importunam virtudes, chamando-a de ignorantes. Após sofrer punições por conta de suas críticas e escândalos, o poeta teve de respeitar uma imposição judicial que o impedia de continuar a escrever sátiras. Recursos poéticos. O poema possui elementos característicos representantes do barroco, como a ordem direta, metáfora, sátira e a crítica. Sátira. Através de expressões como canalha, ignorantes, nécios, motejam, bostas. Crítica. Faz referência a um extrato da sociedade, que importunam virtudes, chamando-o de ignorantes. Características barrocas presentes. O poema apresenta características como o cultismo e a revolta perante os desígnios